Não sabemos de nada até que seja muito tarde. Olá, me chamo Verônica. Estou aqui para contar um pouco da minha vida a quem estiver interessado a ouvir. Algumas partes tenho que esconder, pois posso me complicar com a justiça. Então, limitarei a falar apenas meu nome. Outros serão trocados, ok? Nasci em uma família muito conhecida aqui no interior de Minas Gerais. Meu pai era um empresário de grande sucesso, vários negócios. Minha mãe era uma advogada, mas trabalhou pouco, pois assim que nasci, ela optou por cuidar de mim, pois nasci uma criança bem debilitada, vários problemas de saúde. Minha família tem muitos recursos, mesmo assim não foi fácil. Minha infância foi de internação a internação. Minha saúde foi se firmando quando já estava com 8 anos. Nasci com alguns reagentes no sangue, várias teorias e nenhuma conclusão. E foi assim até a terrível noite de lua cheia. Acordei ótima em uma manhã de sábado, isso no mês de dezembro, véspera de Natal. Meu pai resolveu visitar alguns parentes que moram em outra cidade, aqui em Minas Gerais também. Saímos de viagem umas 7 da manhã e chegamos na casa por volta de 11 a meio-dia, não sei direito. Foi uma festa quando chegamos, havia alguns parentes lá, tipo primos, que muito tempo não víamos. Foi muito bom, esse dia vai ficar na minha mente por muito tempo. Já estava com meus 14 anos, perto de completar 15, onde já tinha outra internação marcada para alguns dias à frente. Passamos aquela tarde maravilhosa. Minha mãe e meu pai estavam muito felizes, que eu imaginava que se eu não voltasse desse procedimento seria melhor. Eles iriam sofrer um pouco, mas logo se conformaria. Era este meu pensamento. Não pense que é vitimismo, mas pense em uma jovem rica, bonita, com tudo à mão, mas que não podia sair no portão sem máscara, ou ao sol sem estar completamente coberta, que teria queimaduras graves. Não podia experimentar nenhum tipo de comida além da ração que era especificamente feita para mim. Não podia pegar na mão de um garoto. Então, era essa minha vida. Até aquela noite. Sim, naquela noite tudo acabou. Saímos da fazenda da minha tia por parte de mãe, já era 9 da noite. Eu estava tão cansada que deitei no banco de trás do carro e apaguei. Horas depois acordei com o solavanco do carro, deslizando pela pista e caindo em uma vala, parando no acostamento. No baque, caí no assoalho do carro, ficando presa lá. Eu perguntava o que aconteceu. Minha mãe dizia não vi, estava dormindo. E meu pai, completamente apavorado, dizia ninguém viu aquilo não. Minha mãe perguntava o que você viu, enquanto tentava me levantar. Do nada, mais uma batida violenta no carro, do lado do motorista. A porta foi arrancada e meu pai foi levado. A gente ouvia os gritos do meu pai e não via nada. Minha mãe, apavorada, só gritava: é um bicho horrível! Não parava de dizer isto. Eu ainda estava tentando me levantar. Agora tentava sozinha, pois minha mãe estava descontrolada. Assim que levantei, vi uma criatura enorme chegando do lado da porta de minha mãe, onde agarrou ela pelo ombro, tirando ela pela janela. Eu gritava com todas as minhas forças. Aquilo estava arrastando minha mãe para o mato ao lado da rodovia, até que tudo silenciou. Não ouvia nada além de estalos e algo sendo mastigado e sendo engolido.
Tentei passar para a frente e sair dali, não podia fazer mais nada. Senti passos se aproximando, voltei para o banco de trás, novamente. Aquela fera apareceu do lado onde eu estava. Ele ficou farejando dentro do carro. Eu me encolhi atrás do banco, prendendo minha respiração em total silêncio. Ele rosnava muito alto e bufava. O pavor que eu sentia não tem como eu descrever. Não consegui mais segurar a minha respiração, então ele me achou, mas com o tamanho dele, não conseguia passar entre a porta e me alcançar. Ele levantou o carro, que tombou várias vezes. Eu era arremessada de um lado para o outro, senti alguns ossos do meu corpo sendo quebrado. Minha perna ficou toda esmagada. Ele em cima do carro abocanhou um dos meus braços e tentava a todo custo me arrancar de lá. Como por um milagre, ouvi uma buzina de um caminhão se aproximando. Ele me largou e correu. O caminhoneiro parou e gritava: "Nossa, será que tem gente ali?" Eu só consegui falar: "Socorro." Foi meu último fôlego. Olhei através do para-brisa todo quebrado e contemplei 2 homens vindo em minha direção. E logo atrás deles, os primeiros raios de sol. Apaguei. Acordei em uma cama de hospital, toda enfaixada, estava mais para uma múmia. A enfermeira chegou, era uma senhora de aproximadamente uns 50 anos. Ela foi muito gentil comigo, me avisando que eu teria que falar com os policiais sobre o acidente. Isto me causava um frio no estômago, pois me lembrei daquela criatura. Olhei no meu braço, que já não estava mais machucado, me causando uma confusão mental. Era impossível ter sarado tão rápido. Perguntei aonde estavam meus pais, no qual ela me revelou que eu fui levada para um pronto-socorro por 2 homens que passavam pela rodovia e viram um carro capotado e acharam você inconsciente. Chamaram a polícia e uma ambulância. No local fizeram buscas, mas não encontraram ninguém, além de peças de roupas rasgadas e muito sangue. Eu estava em lágrimas, me recordei de tudo. Comecei a sentir uma raiva tão forte, uma vontade de gritar imensa invadia meus pensamentos. A senhora colocou suas mãos sobre as minhas, me chamando à realidade novamente, me pedindo para me acalmar, que tudo ficaria bem. Ela se levantou e falou que iria me arrumar para trazer algo para mim comer. Ela começou a me tirar os aparelhos, onde não sabia que estava com uma sonda de alimentação. Assim que ela a puxou, nem senti. Era um procedimento que eu conhecia bem e me causava dor. Eu estranhava aquilo tudo, como sofri muitos golpes no acidente e não estava sentindo nenhum tipo de dor, e como meus ferimentos tinham sarado tão rápido. Perguntei à senhora há quanto tempo eu estava ali. Pegando o prontuário, me falou que eu estava ali há mais ou menos 3 meses, que eu estava em coma todo este tempo, que eu lutei muito para viver. Ela beijou minha testa e me chamou de guerreira. Ri para ela, saindo e voltando minutos depois com alimento para mim. Eu estava com tanta fome que nem lembrava que me poderia causar mal. A cada colherada que eu colocava à boca, mais saboroso o alimento se tornava e mais fome eu sentia. Logo entra pelo quarto um homem que eu conhecia muito bem, era meu tio. Ao me ver, começou a chorar, lamentando o acontecido, me abraçando.
me colocou a par de tudo que teve que fazer na ausência de meus pais. Aqui vou chamar meu tio de Paulo. Então agora Paulo seria meu tutor. Ele era o único irmão do meu pai. Ele era o caçula. Tinha uns 40 anos, nunca se casou, morava fora, retornando ao Brasil para cuidar de mim. Era isto que estava no testamento. Ele dizia: temos que fazer isso dar certo, Verônica. Devo tudo ao seu pai. Vou cuidar muito bem da garotinha dele. Nos abraçamos. Ouvimos 2 batidas na porta, entrando 2 policiais, se apresentando e já sentando nas poltronas ali no quarto do hospital. Um deles me fitando com os olhos, me falando: nos conte tudo que aconteceu, senhorita, no dia do acidente. Meu tio ainda pediu para fazermos aquele inquérito outro dia, pois eu ainda estava muito fraca. Sob protestos, eles se levantaram e, já saindo, falou aquele policial: ela será chamada para responder judicialmente. Um oficial irá procurar vocês. Estejam preparados. Apertaram a mão do tio Paulo e foram embora. Se virando para mim, tio Paulo falou assim: quando você quiser, estiver pronta, me conte tudo, filha. Assenti com a cabeça. Naquela tarde fizeram alguns testes em mim e me deram alta. Fomos para casa, já era noite. Ao chegar tudo estava igual a quando fomos para a fazenda. Eu olhava tudo com lágrimas nos olhos. Disse para meu tio que iria para o meu quarto. Subi as escadas e ao abrir a porta do quarto, a tranquei e me joguei na cama. Chorei por horas, caindo na real que meus pais estavam mortos, que agora eu estaria sozinha. Mesmo amando meu tio, não seria a mesma coisa. Me levantei, fui tomar banho, tirar aquele cheiro de remédio e de hospital. Eu tocava minha pele e sentia cada cicatriz nas pernas, costela, braços. Dava para ver as marcas dos dentes daquele animal. Neste momento o ódio tomou conta de mim. Senti meu corpo pegando fogo. Eu tremia de raiva e chorava silenciosamente. Cada lembrança daquela besta, dos gritos dos meus pais, mais e mais meu corpo esquentava. Eu ardia em febre, saía fumaça e vapor do meu corpo nu. Olhei no espelho e vi meus olhos brilhar numa cor verde. Eles acendiam e apagavam. Já não aguentava mais aquela temperatura. Caí no chão do banheiro, em espasmos, com fortes dores. Acordei em minha cama, com o sol no meu rosto, mas este não me causava mais queimaduras. Era bom. Nunca havia sentido o sol sem sentir dor. Ao olhar minhas mãos estava coberta por sangue seco. Me virando para a cama, essa estava imunda, com alguns pedaços de carnes. Eu gritei de terror com a cena do meu quarto, onde rapidamente meu tio Paulo batia na porta, ainda trancada, me perguntando se eu estava bem. Sem saber o que dizer, respondi que sim. Falei que tinha me assustado com alguma coisa. Fui embolando tudo aquilo que estava em meu quarto, nos lençóis sujos de sangue, juntando todas aquelas carnes, coloquei embaixo da cama, pensando o que eu faria com aquilo mais tarde. Tudo limpo, fui para o banho tirar toda aquela sujeira do meu corpo. Terminando, peguei meu notebook. Eu coloquei em pesquisa ataque de lobo gigante, procurando por aquelas características daquela criatura. Então à minha frente surgiu a palavra lobisomem. Coloquei a mão na boca, deixando escapar: merda, é uma lenda!
Aquilo não fazia sentido, mas prossegui nas pesquisas, mas tudo era levado àquela lenda. Então coloquei na lupa de pesquisa ataque de lobisomem. Os resultados eram infinitos. Achei vários relatos, fotos, localização. Achei até um canal que contava a história de uma família de lobisomem que morava em uma ilha. Coisa de louco, pensei comigo. Passei a mão sobre o meu braço e um calafrio correu em minha coluna. Será que fui infectada? Será que agora também sou um monstro? Meu Deus, será que ontem à noite matei alguém? Aquilo era um martírio para mim. Lágrimas rolavam pelo meu rosto, caindo nas teclas do meu notebook. Tomei coragem e chamei meu tio, que subiu rapidamente ao meu quarto, me perguntando se eu estava bem. Entreguei meu notebook ao meu tio, com uma foto de um suposto lobisomem na tela, falando para ele: isto aí que causou o nosso acidente. Foi um ser assim que arrastou meus pais para o mato, ao lado da estrada que estávamos. Contei tudo o que aconteceu naquela noite, mostrando as marcas de dentes em meu braço. Meu tio ficou olhando a imagem por alguns minutos, sentado na minha cama. Ele levantou o olhar para mim, com um semblante de total incredulidade. Verônica, essas coisas não existem, é lenda? Então arrastei o lençol que estava debaixo da cama, expondo toda aquela nojeira. Isso fez meu tio dar um salto e um grito. Olhou para mim com a mão na boca para não vomitar. Com muito pavor me perguntou como aquilo estava ali. Tio, acho que fui infectada. Sou um monstro também. Eu não me lembro como fiz isso. Acordei hoje com tudo isso ao meu lado. Como? Você não saiu desse quarto? Ele me indagava, indo para a janela do meu quarto. Ele se inclinou um pouco e olhava de um lado para o outro, se virando para mim com espanto, se afastando da janela. Verônica, olhe na parede. Tinha um rastro de sangue e marcas de garras. Não tinha mais como negar, só não tinha uma explicação. Na TV noticiava o ataque de um ser desconhecido a um zoológico da cidade, causando a morte de vários animais. O repórter, com um tom de deboche, falava: será que o chupa-cabra está de volta? As imagens das câmeras de segurança não mostravam muito, apenas algumas sombras de algo muito grande e algumas vezes um brilho verde que parecia 2 faróis. Então contei tudo o que senti no banheiro na noite passada para o tio Paulo. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, pegando em meu braço, me puxando para um abraço. Ele dizia: filha, o que vamos fazer? Não estamos preparados para uma coisa assim. Verônica, continue com suas pesquisas, que vou me livrar dessas coisas. Descendo as escadas e subindo novamente segundos depois com alguns sacos pretos. Eu estava mergulhada na internet, entrava em uma página, saía e entrava em outra. Pela primeira vez na vida, eu entrava no mundo sobrenatural. Aquilo era surreal. Logo veio em meu pensamento que teria que prestar depoimento. Como eu contaria tudo à justiça se nem eu acreditava no que estava acontecendo? Já era por volta das 18 horas. Comecei a sentir uns cheiros que entravam pela janela, trazido pela brisa do vento. Cheguei à janela onde dava para ver muito daquele lugar. Eu ouvia tudo que acontecia. Eu bastava fixar meu olhar em uma direção
que conseguia ouvir até os insetos que por lá estavam. Quanto mais eu me concentrava, mais eu via e ouvia. Então vi o carro do meu tio, há mais ou menos 1 hora para chegar, e um passageiro com ele. Ao chegar, meu tio estacionou e desceram, entrando pela casa. Tio Paulo pediu para mim descer, que precisava conversar comigo. Então desci. O homem já veio ao meu encontro, dizendo: "Não tenha medo, Verônica, estou aqui para te ajudar." Eu, sem saber o que se passava, cumprimentei aquele senhor com um aperto de mão. Ele me segurou e, com um movimento rápido, me jogou algo de um spray no rosto. Isso me cegou imediatamente, fazendo eu desmaiar. Me senti sendo carregada para um lugar frio, úmido, como se fosse um esgoto. O cheiro era horrível. Então ele me tirou as vendas, e lá estava eu, em uma cela, em algum lugar, com as paredes cheias de símbolos e papéis por todo lado, deitada em um colchão imundo, com as mãos e os pés amarrados. Tio Paulo me pedia desculpa, dizendo que não tinha ideia do que fazer comigo, mas que ainda tinha o contato com seu amigo, que estudava sobre ocultismo, que podia nos ajudar. Não podia deixar eu me machucar ou machucar alguém. Eu entendia o que meu tio tentava me explicar. O homem interrompeu meu tio, dizendo: "Já a lua vai estar na posição, então veremos de fato o que realmente ela é." Olhei para cima, onde tinha uma abertura no teto, que já dava para ver a claridade da lua. A cada minuto que passava, eu sentia meu corpo se transformando, sentia novamente aquelas sensações de fogo no corpo. Tinha várias câmeras no local, tudo foi documentado. O homem que ali estava andava de um lado para o outro, anotando tudo. E quando o brilho da lua chegou até a mim, fui tomada por uma ira, que com pouco esforço arrebentei as amarras de minhas mãos. Me levantei e a transformação foi feita. Eu me via aumentando de tamanho, tenho 1,45, me via com mais de 1,90. Meu rosto pequeno se desfazia, meu maxilar era deslocado de um lado para o outro, se alongando, meus dentes caíam um a um. Em seus lugares outros brotavam, enormes presas saíam, me rasgando as gengivas. Meus olhos aumentavam de tamanho e mudava de castanhos para verdes brilhantes. Meus braços finos aumentavam de volume rapidamente. Nos meus ombros sobressaía muitos músculos. Minhas roupas se desfaziam no meu corpo, me deixando completamente nua. Não como o do Hulk, que lhe sobra uma bermuda esfarrapada. Não sobrou nada de tecido. Meus cabelos castanhos, longos e lisos, davam início a uma transformação estranha, pois os fios ficavam mais grossos e clareavam gradualmente e se encolhendo, tipo uma juba de leão. Meus seios se tornavam apenas músculos. As minhas pernas se alongavam e ia ficando curvada em forma de Z. Minhas mãos pequenas esticavam e as minhas unhas saíam junto, com muito sangue, saindo garras negras. Desta vez eu via tudo o que acontecia. Era como se a minha mente estivesse dentro de outro corpo, mas eu sentia todas as dores daquela transformação. A criatura ali não era como a que nos atacou. Eu sentia que aquela ali era muito superior. Meu tio assistia tudo de boca aberta. Eu sentia seu medo. A fera completamente transformada. Eu sentia uma vontade enorme de gritar. E um uivo invadiu aquele lugar.
levando meu tio a sair do transe que estava a me observar, fazendo também o senhor largar os papéis que estavam nas mãos, a colocar as mesmas sobre os ouvidos. Um eco se propagou por toda aquela galeria. Me aproximei das grades e com 2 movimentos arranquei uma das barras de ferro. Nesta hora, os 2 se encostaram na parede, abrindo caminho para mim. A fera desejava seus corpos, mas eu não. Então dava início a uma confusão mental. Arranquei mais 2 barras e saí. Me aproximei deles, os farejei e emiti um rosnado. Me coloquei em 4 patas e saí dali num galope alucinante. A fera queria sangue, eu não. Onde aquele túnel nos levaria? Mas a fera sabia onde queria chegar. Era muito rápida e ágil. Ela parou perto de um lago e farejou o ar, se escondendo na vegetação, onde vimos um grupo de capivara que descansava debaixo de uma árvore. A fera se esgueirava como uma cobra, impossível suas presas a ver. Então, a menos de 2 metros delas, começou o ataque. Ela pegou todas, foi um massacre. Os bichos não teve nenhuma chance. Depois do banquete, totalmente saciada, galopava por toda aquela área. De vez em quando rosnava e uivava para a lua. Ela sabe onde tinha que chegar. Assim que senti a brisa da manhã, já estava às portas de casa. Com um impulso, ela sobe no muro, com mais de 3 metros. Com mais um impulso, se joga na janela do meu quarto, mas essa estava trancada. Então se camuflou ali pelo jardim mesmo. Eu sentia todo aquele poder me deixar, retornando à forma humana novamente. Eu sentia um sono incontrolável, acordando pouco depois com a chegada do meu tio em casa. Ele retornou com aquele homem. Os 2 ficou me observando com um pouco de receio, de longe. Tio, pode chegar, já estou bem. Eles se entreolharam e veio à minha direção. O senhor, que vou chamar aqui de Walter, veio até a mim com vários equipamentos usados a noite passada, com um olhar de admiração, e disse: você é um ser magnífico, tanto na forma humana como na forma laica. Sua coloração, seu porte não é comum. Com certeza carrega um espírito muito antigo. Um canídeo, um guardião, e só você pode direcionar este espírito para o bem ou para o mal. Meu tio pergunta: como assim, Walter? Temos que ajudar a Verônica, temos que chamar um padre, um pastor, sei lá. Temos que exorcizar para tirar isto dela. No qual Walter riu e disse: aqui à nossa frente está um ser há milênio vagando, à procura de um hospedeiro realmente digno de o receber. Eu nada dizia, apenas os ouvia com muita atenção. Então os convidei para entrar, pois já não estava à vontade de ficar no jardim suja e nua à frente deles. Eles sorriram. Tio Paulo tirou sua camisa e colocou sobre meus ombros, me conduzindo à porta da casa. Subi para meu quarto, tomei banho e desci para tomar café. Isso já era 9 da manhã. Logo ouvimos a campainha. Era um oficial de justiça com uma intimação. Eu teria que ir a um fórum prestar esclarecimento sobre o acidente. Ambos nos olhamos. Tio, o que vou dizer? Como vou falar que um lobisomem atacou o carro e matou meus pais? Walter nesta hora diz: fale apenas que não se lembra, que estava dormindo na hora do impacto, que desmaiou, que só acordou no hospital. Diga apenas isto. Eles não podem te culpar por não ter visto nada, já que estava inconsciente.
Entendi que este assunto de lobisomem nunca seria bem visto. Eu seria considerada uma louca, como sempre acontece nestes casos. Tio Paulo me levou para o fórum. Já às portas para entrar, me deparei com um rapaz de terno e gravata que saía da sala ao lado. Nos cruzamos no corredor, onde nos olhamos. Ele era tão lindo. Eu fiquei parada olhando ele se distanciar. Me trouxe uma sensação que não conhecia, tipo um aperto no peito. Era como se eu o conhecesse. Meu tio me pegou pela mão e me puxou para a sala. Aquele moço não saía dos meus pensamentos. Então, diante de um agente que pegava cada palavra que falei, ele me encarava e várias vezes me perguntava: então você não viu nada? Não lembra de nada, né? Essa pergunta ele fazia de várias formas. Eu sentia que ele queria me arrancar algo que eu poderia estar escondendo. Mas me mantive firme no meu posicionamento, que não vi nada além do impacto no carro. Terminando meu depoimento, fomos liberados. Na volta para casa, tio Paulo me perguntou tudo o que eu sentia e como eu estava. Disse que bem, mas que iria procurar a fera que atacou meus pais. Nessa hora, tio Paulo estacionou o carro em uma praça, colocou as mãos na cabeça e perguntou: você está louca? Já não basta perder seu pai e sua mãe, ainda quer perder a vida para este monstro? Não posso permitir uma coisa assim. Olhei para meu tio e disse: não estou te pedindo permissão, estou te contando. Se eu ganhei mais essa chance de viver, eu vou aproveitá-la da melhor forma possível. Prosseguimos o resto do caminho sob o olhar de desaprovação do meu tio. Ao chegar em casa, Walter veio correndo ao nosso encontro, com o notebook na mão, falando que tínhamos que conversar muito, nos mostrando mais algumas descobertas sobre a minha atual forma. Ele me olhou de cima a embaixo e, sem nenhuma reserva, me perguntou se minhas regras já tinham descido. Eu, um pouco sem jeito, disse que não, ainda não havia menstruado. Walter, muito preocupado, falou para tio Paulo: temos que tirar ela daqui. Que eles corriam perigo, que de hoje a 2 dias a lua estaria em sua força total, que ela vai entrar no cio, e teremos aqui na porta todo tipo de lobisomem à espera de acasalar com ela. Ei, peraí, tá me chamando de cachorra, é? Não, Verônica, sua primeira menstruação será mais forte e vai atrair todos os lobisomens que possa estar aqui por perto. Não podemos correr este risco. Mas conheço um lugar bem longe daqui. Vamos ficar bem. É de um amigo meu, mas temos que sair bem cedo ou não chegaremos a tempo. A noite já estava bem avançada, então me transformei mais uma vez, saí à procura de alimento, invadi novamente o zoológico e ataquei os animais. O último foi um elefante. Saciada, eu corria por todo lado. O dia já estava raiando. Cheguei em casa, eles já estavam prontos para partir. Viajamos por muito tempo. Tínhamos que pegar um barco para chegar ao mencionado por Walter. Era uma pequena ilha bem longe de onde morávamos. Ao chegar no topo, havia uma torre e um pequeno observatório onde os dois estariam em segurança. Walter me deu um frasco de metal para beber. Ele disse: temos que nos precaver. Não sabemos o que pode acontecer. Era um preparo muito ruim para ingerir, mas consegui. Ele disse que podia, de algum jeito, algum lobisomem aparecer por ali. Eu estava muito nervosa. Eles se acomodaram na guarita lá bem no alto.
Ainda subi lá, mas quando a noite chegou, desci e logo dei espaço à fera tomar conta do meu corpo. Mas algo estava diferente, era como se eu não conseguisse a controlar. Totalmente transformada, saiu em galope. Ela rosnava, uivava, gritava incontrolavelmente. A ilha não era tão pequena assim, pois corríamos muito e por muito tempo. Então, do outro lado da ilha, sentimos um cheiro de fogo. Nos aproximamos bem devagar. A fera olhava tudo em volta e localizou uma pequena barraca de campi e uma pequena fogueira. Havia uma cadeira de praia e ao lado um violão. Quem estava ali cozinhava algo em um caldeirão sobre a fogueira e assava um pequeno animal sobre um espeto nas brasas ao lado. Eu tentava tirar a fera dali, mas ela não me obedecia. A porta da barraca se abriu, saindo de lá um homem. A fera salivava, mas esta não o queria atacar, ela queria acasalar. Eu sentia todo o desejo dela neste rapaz. A fera se deitou à distância e observava o homem. Tirou a tampa do caldeirão, mexeu um pouco e tampou novamente, virando seu pequeno assado, arrancando um pedaço, levando à boca. Ele falava: "Vixe, tá muito quente, mas tá muito bom." Se afastando da fogueira, se assentando na cadeira, com uma lata de cerveja na mão, que a colocou no chão e pegou o violão. Ele dedilhava as cordas do violão. A fera o observava sem piscar. Aquele homem a hipnotizava. Eu mentalmente falava para irmos embora. Ela nem sequer se mexia. Entre aquele impasse de nós duas, ela rosnava para mim, chamando a atenção daquele homem, que levantou e procurou em volta de onde vinha o barulho. Ele se aproximava, mas não nos via. Ele perguntava: "Tem alguém aí?" E ficou parado bem perto, tentando ouvir, mas a fera ficou bem quieta. Ele se voltou até a barraca e pegou uma lanterna e começou a iluminar as árvores à frente, mas o farol da lanterna não chegava onde estávamos. A lanterna começou a piscar até se apagar. O homem dava algumas pancadas nela com as mãos, mas esta se apagou de vez. A jogando de lado, pegou uma tocha da fogueira e vinha vindo em nossa direção. A fera se pôs de pé, revelando nossa localização. O cara via os olhos verdes da fera e voltava para perto da fogueira, se afastando de costas, apavorado, e ficou ali parado nos olhando. Mas com a escuridão ele só via os olhos. Mas assim que a fogueira ia se apagando, ela ia se achegando mais para perto. Então ele atiçava o fogo, levantando a fogueira novamente. Nos afastávamos. Ele pegou o bicho que assava e jogou em nossa direção. A fera o farejou, mas nem tocou na carne. Então ouvimos uns ganidos ao longe. A fera partiu em disparada ao encontro. Meu coração nessa hora gelou, pois a fera estava no cio, eu não. Então encontramos o autor dos ganidos. Não sei dizer qual espécie era, mas era o tipo de um cachorro pequeno. Ele farejou a fera e foi se achegando. Em um movimento muito rápido, a fera o pegou pelas costas. Eu sacudia violentamente no ar. O tirou da boca e com as mãos separou sua cabeça de seu corpo, se alimentando do corpo. Pegou a cabeça daquele animal e saiu em disparada para perto do homem novamente. Ao chegar, a fera jogou a cabeça daquele bicho aos pés dele, que com muito espanto gritava: "Sai daqui, sai daqui!"
a fera começou a ficar inquieta com os gritos do homem. Ela se pôs de pé novamente e uivou, rosnava e arrancava galhos, folhas e jogava em direção àquele homem, que se acalmou, sentando-se perto da fogueira, abaixou sua cabeça, segurando suas pernas. Ele começou a chorar e a rezar. A fera farejou seu medo. Então ouvimos outro som. A fera foi em disparada novamente em direção ao barulho. E corremos por muito tempo até chegar à margem da ilha. Com certeza havia um lobisomem do outro lado. Ela ouvia os uivos, mas não entrou na água e ficou ali na margem de um lado para o outro até o sol raiar. Retornando para a guarita, vi aquele homem indo embora. Fiquei feliz por ele ter escapado, mas tenho certeza aquele homem não seria o mesmo mais. Ele nem levou suas coisas. Ficamos ali na ilha até passar aquele período. De dia eu dormia e à noite a fera corria. Eu uivava. Chegando em casa decidi, vou atrás da fera que mudou minha vida, tirando de mim as pessoas que mais amava. Walter me entregou todas as suas pesquisas sobre a minha espécie. Descobri muito sobre mim. Foi de muita ajuda. Walter foi embora cuidar de sua vida. Tio Paulo cuidava de tudo. As coisas fluíam bem. Então viajei, mas não fui para a casa da minha tia. Acampei nas imediações do suposto acidente. Já cheguei no período da lua cheia, era quando meus sentidos estavam mais aguçados. Andando por ali, vi que tinha algumas moradias. Vi um pequeno barzinho à beira da estrada. Assim que entrei, vi 2 rapazes sentados no balcão bebendo. Um senhor muito sorridente que atendia. O bar era uma adaptação que fizeram em uma casa. Eles residiam ali. Comprei uma porção de batata e um refri. Eu observava tudo atentamente, a qualquer coisa diferente. Uma criança saiu da casa e já no bar, esta chamava o senhor de pai. O menino abriu um armário, pegou um chocolate e antes que ele abrisse a embalagem, aquele homem que segundos atrás sorria, agora com um rosto carrancudo, deu-lhe um grito que nos assustou. Ele deu um tapa na cabeça do garoto, tão forte que fez ele cair no chão, dizendo: "As mercadorias são para vender, você sabe disso." Lhe desferindo mais 2 chutes. A criança não tinha mais que 7 anos. Então saiu correndo de dentro da casa uma mulher que se jogou por cima da criança com a intenção de a proteger. Os caras do balcão continuavam a beber. Aquilo parecia normal para eles. Intervi, falei, eu pago pelo consumo do garoto. Não precisava bater nele por causa de um chocolate. Ele parou, olhou para mim de cima a baixo e disse: "Moça, não sei de onde você vem, mas vou te dar um aviso. Aqui cada um vive como quer e faz o melhor para sua família." Olhei na mulher ali no chão, sobre o filho. Nos braços e pernas dela também havia vários hematomas. Ajudei a mulher e o garoto a se levantar. Me coloquei à frente do homem, pois esse ia de novo para cima do garoto. Uma coisa que ainda não mencionei é que, desde a minha primeira transformação, eu não sou mais aquela garotinha frágil e doente. Agora sou uma garota de 17 anos, com a força de uns 5 homens, e agora eu já conseguia me transformar sem deixar a fera aparecer, pois agora eu sou a fera. Então ele me empurrou e me deu um tapa no rosto. Eu empurrei ele de volta. Nesta hora, os 2 rapazes que estavam bebendo se levantou e me seguraram. Aquilo estava ficando bom, um do lado do outro. Então o homem, como era um covarde, aproveitou,
me desferindo vários golpes. Um dos carinha falou para não me ferir muito, pois tinha planos para mim mais tarde. Eu não podia me revelar nesta hora, né? Já estava um pouco ferida, mas segurei a fera. Eles me levaram para dentro da casa, me tiraram todo o meu dinheiro que havia comigo, me amarraram em uma cadeira, voltaram para o bar, me deixando sob os cuidados da mulher. Esta me perguntava por que eu se importava, que agora, com a minha intromissão, também estava em maus lençóis, falando baixinho. Por que você permite isto? Ele bater em seu filho e em você também? Um pouco envergonhada, ela disse: não posso fazer nada. Aqui para mim não há justiça, desde que meu marido foi morto e até hoje não sabemos quem fez isto. Há 2 anos vivo este inferno. O menino não é filho dele, mas assim que fiquei viúva, foi o único que estendeu a mão. Não sou daqui, mas na minha cidade não tenho parentes e outros estão pelo mundo, não tenho nenhum contato. Falei: vou te ajudar. Ela riu. Você é quem precisa de ajuda. É o que vamos ver. Ri de volta para ela. Perguntei seu nome. Valéria. E meu filho é Davi. Ok, Valéria, me chamo Verônica. Ouça com muita atenção. Assim que eles entrar, saia daqui de perto, se esconda o mais longe que puder. Amanhã eu acho vocês, certo? Nisto ela regalou os olhos, dizendo que não podia sair, pois era lua cheia e por ali corria um bicho que todos diziam que era um lobisomem. Ela nunca viu, mas já viu alguns estragos que esse causou nasquelas imediações. Então perguntei se ela podia se esconder em alguma casa ali por perto. Ela disse que não. Como eu te falei, desde que meu marido faleceu por aquela besta, fomos amaldiçoados também. Apenas Olavo me abrigou. Todos por aqui diz que somos marcados. Tá, Valéria, então entre em um dos quartos e tranque a porta. Só abra quando ouvir a minha voz. Combinado? Valéria consentiu, ainda tentando acalentar Davi, que chorava. Olavo entrou pela porta. Logo atrás dele vinham os outros 2, pegando Valéria pelos cabelos, dizendo: chega de conversa, leva seu filho com você. Ela obedeceu. Ele, se virando para mim com um sorriso diabólico, começou a falar: vamos ver se você é durona mesmo. Essa noite será muito boa. Há tempos não tenho prazer e você é bem bonitinha. Me rodeando, ele pegava meu cabelo e o cheirava. Os rapazes me olhavam também com o mesmo olhar. Olavo levantou meu queixo com violência, me beijando a boca. Eu mordi ele, deixando um pedaço de seus lábios pendurado. Ele me xingava de tudo. Não vou repetir aqui, podem ficar tranquilos. Os 2 começaram a rir, me dando tapas no meu rosto. Com um caniveto, um deles cortou minha jaqueta e a minha blusa, expondo meus seios. Eles falaram: isto vai ser muito bom, vai valer a pena. Olavo me puxou pelos cabelos e disse: você vai pagar, e não vai ser bom para você. Um dos caras interrompeu Olavo, dizendo: vamos tirar no palito quem será o primeiro. Eles fecharam tudo e apostaram. O cara que ganhou veio para o meu lado, dizendo: seja boazinha, não quero te estragar muito, pois depois de mim ainda tem mais para você, lindinha. Nessa hora eu já sentia toda a fúria da fera dentro de mim. Então, com pouco esforço, arranquei as minhas mãos das cordas. O cara parou e ficou me olhando, sem reação. Terminei de tirar minhas roupas rasgadas, colocando sobre a cadeira. Tirei minhas calças, dei uma volta e perguntei se eles gostavam do que via.
Não precisa ser na violência, também quero me divertir. Me preparei para uma outra situação. Não estou pronta para ferir um ser humano, mas vocês não são humanos. Olavo gritava: pega essa cadela, tá falando demais. Então eles veio para cima de mim. Eu ri com uma maldade que nunca senti, falando apenas: ela tá chegando, com os olhos verdes cintilando de sede de sangue. Então começou minha transformação. Eles corriam para todo lado, um batendo no outro. Um correu para a porta tentando abrir. Ele pedia socorro como uma garotinha. Enfiei minhas garras no carinha, puxando para trás, colocando os três juntos. O que tinha o canivete avançou sobre mim. Arranquei sua mão com uma só mordida. Os outros dois tentavam se defender com cadeiras, jogando sobre mim. Aquilo não me causava nada, eu ria muito, mas para eles era apenas rugido. Cansei do jogo de gato e rato, então dei fim aos dois rapazes, deixando apenas Olavo por último. Ele se encostou perto de um sofá velho e pedindo desculpa, chorando. Ele fez xixi na roupa, aquilo era ridículo. Não sobrou nada daquele machão de minutos antes. Nisto ele começou a chamar Valéria, insistentemente. Esta abriu a porta. Eu rosnei para ela, na qual fechou rapidamente. Então mordi a cabeça de Olavo, sacudindo violentamente de um lado para o outro, arrancando sua cabeça de seu corpo. Dei meu primeiro uivo de vitória. Valéria e o filho choravam. No quarto, dei mais um uivo, não consegui segurar. Arrebentei a porta e saí correndo. Foi quando ouvi um outro uivo ao longe. Então mudei de direção, indo de encontro da besta. Eu corria e ouvia os uivos. Então comecei a ouvir o galope daquela besta. Ele vinha com tudo, ele tentava me intimidar com seus uivos e rosnado. Eu entendia o que ele falava. Sai daqui, meu território não é bem-vindo aqui. Mas quando ele chegou perto, me reconhecendo como uma fêmea, ele parou e ficou me observando de longe. Eu olhei bem para ele, eu o reconheci. Pelas minhas pesquisas, era um pactuado, um lobisomem, um cane dos infernos, um amaldiçoado que fez pacto com as forças do mal. Ele se pôs de pé a mim olhar. Não sabia o que eu realmente era, então me pus de pé também. Em meios rosnado, perguntei: se lembra de mim? Falei: sou aquela garotinha que você tentou arrancar do carro, que estava aos gritos de pavor ao perder os pais. Lágrima rolava pelo rosto sujo da fera. A fera me pergunta se eu estava atrás de vingança ou de um romance entre feras. Eu disse: vamos ver. Partindo para a contenda, era rosnado para lá, para cá. A criatura, mesmo sendo um pouco menor que eu, era muito ágil. Ele se esquivava de todos os meus golpes. Ele me deu uma patada no meu ombro, arrancando sangue. Ele me atacava e recuava, atacava e recuava. Ele ficou assim por um tempo, até que ele deu um salto sobre mim. Eu, em um giro rápido, peguei ele pelo abdômen com as garras, arrancando-lhe um pedaço. A fera caiu no chão e deu um grito de dor. Sem entender, levantou com a mão no abdômen, sangrando muito, com suas entranhas saindo. Ele falou: eu não tenho escolha, tenho que me alimentar. Você também não se alimenta? Disse que não, nunca comi carne humana, mas as carnes dele eu iria comer. Ele tentava me convencer para não fazer isso, que era um homem sofrido, que não tinha nada na vida, por isso fez um pacto de sangue.
Ele já estava ficando fraco, então caiu de joelho aos meus pés. Dei meu último golpe nele, uma mordida em sua garganta, deixando ele ali no chão, se agonizando, e logo voltando à forma humana. Isso me causou espanto, pois aquele corpo ali na minha frente era igualzinho ao asqueroso do Olavo. Não tive coragem de o devorar, fiquei com nojo. Sou uma lupina, mas sou também uma garota.